Na última semana, eu produzi um vídeo falando sobre o estúdio que estaria desmoronando, a Atma, por conta de várias trocas de elencos e outros problemas que o estúdio havia enfrentando. Consequentemente, o próprio estúdio enviou um pedido de resposta, o qual a gente reagiu aqui no canal. Porém, esse pedido de resposta parece não ter agradado uma parte de dubladores. O perfil da Dublagem Viva me respondeu no Twitter falando que era um vídeo com falsas acusações. Pedro Alcântara também parecia estar bem irritado. Raíssa Bueno também postou um vídeo falando sobre troca de elenco e que isso não é covardia, entre outras coisas. Bom, o perfil da Dublagem Viva também pediu um direito de resposta para falar aqui no canal um pouco sobre a atual situação da dublagem, os problemas da IA, entre outras coisas. Eu bati um papo com Pedro Alcântara, dublador do Kobe, do Yuta em Jujutsu Kaisen, diretor de JoJo's Bizarre Adventures, enfim, com certeza você conhece o cara, é um dos melhores dubladores da atualidade e ele falou bastante comigo sobre a atual situação, sobre alguns maus entendidos. Eu vou deixar o vídeo completamente na íntegra para vocês verem da forma que vocês quiserem, tirem suas próprias conclusões. Não vou editar para ninguém achar que eu manipulei a entrevista ou qualquer coisa do tipo, e no decorrer da semana estarei postando trechinhos com uma edição mais bem trabalhada, mostrando as informações que são ditas no vídeo, mas também sem estar favorecendo nenhum lado. Beleza? E também pedir desculpas pela baixa qualidade na conexão, né, na qualidade de vídeo do Pedro. Infelizmente a minha internet aqui, nesse ambiente novo que eu tô, ainda não tá instalada, ainda não tô com um cabo legal, então a conexão tá vindo de um repetidor que acaba não captando muito bem o sinal. E para fazer call realmente é complicado, mas eu não queria ficar enrolando muito para fazer esse direito de resposta com o pessoal da Dublagem Viva, fechou? Então, sem mais delongas, fiquem aí com o vídeo. E aí, Pedro? Beleza? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o volume que tá baixinho. Tá baixinho o meu som? Não, era meu computador mesmo, agora eu já ajustei aqui, Então ficou da hora. Eu tô usando um microfone diferente, aí às vezes o mix fica... Eu não sei se entrou da câmera ou o meu, sei lá. Não sou tão bom em gravar vídeos. Queria ser melhor, inclusive, porque faz um pouco de diferença pro trabalho de dublador. Alguma dica aí, pode chamar. Cara, se a minha conexão oscilar um pouco, ficar meio ruim, é que eu tô de mudança, então tô tendo que usar repetidor com 3 metros de cabo só. Mas eu acredito que vai dar certo. Não, Tá legal aí a conexão? Tá certo? Tá chegando certinho. Estou te vendo e estou te ouvindo. Beleza. Gato também. É o meu gato, ele tá querendo participar. Deixa eu pegar ele daqui. Aqui. Esse aqui é o Thor. Tá comigo tem 2 anos já. Ah, meu Deus, laranjinha, que belezinha. Pô, a carinha dele. Levado vou tirar pra print caramba. E mandar pra minha namorada. Levado pra caramba, tipo gato laranja. E desculpa esse horário, essa dificuldade pra conseguir gravar, que essa semana eu comecei um novo emprego e tá sendo um caos, porque é 1 hora de distância daqui de casa, enfim, eu chego tarde, pra gravar pro canal tá sendo complicado também. Não, eu vi você comentando no Twitter, eu imaginei que fosse esse o motivo, mas também esse também era o único horário que eu tinha, então a gente tá na mesma. Ah, que bom então. Bom, vamos começar esse bate-papo aí. Não sei se você quer entrar em assuntos diretos envolvendo a Atma, ou prefere um assunto mais tranquilo, sem citar estúdio ou coisa assim. Eu acho que... só pra eu saber se você já tá gravando, pra eu saber o quanto eu consigo explicar pra facilitar pro pessoal. Já tá gravando, já tá gravando. Beleza. Bom, basicamente a minha ideia aqui é que eu explicasse um pouquinho mais sobre o movimento Dublagem Viva, sobre a associação da qual eu faço parte, que é a Dublar, porque eu vi todas aquelas conversas rolando na internet sobre a questão da Atma, da qual, acho que para tristeza dos espectadores, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou trazer informações que talvez possam ajudar o pessoal a entender melhor como funciona o mercado e aí tirar as próprias conclusões.
E eu estou aqui dizendo isso, né? Me pediram para vir aqui representando o movimento, justamente porque toda aquela conversa acabou passando pelo movimento Dublagem Viva, Sim. né? Porque muita gente entendeu ou presumiu, por conta da conversa meio atrapalhada, entendeu ou presumiu que a questão com a Atma era simplesmente a questão da IA, a questão daqueles colegas que abriram mão de papéis ou foram substituídos e tudo mais. Então, eu tinha escrito um texto, e aí eu pensei, poxa, será que esse texto tá legal para mandar? Será que não tá? E aí a assessora nossa falou, não, dá uma entrevista, mais legal, mais fácil, e aí Uhum. a gente mudou de ideia em relação a isso para a conversa ficar mais legal, mais palatável. Pois é. Então, pode falar, pode falar. Eu percebi que aquele pedido de resposta da Atma, ele irritou um pouco, alguns não, né? Bastante dubladores. Vi que a Raíssa Bueno postou um vídeo se pronunciando. Você também tweetou lá. Tanto a Raíssa quanto você falaram sobre o termo covarde. Parece que vocês ficaram meio bravos, né? De ter sido chamados de covarde. Você pode falar um pouco Eu sobre? não lembro se aquele tweet meu era sobre esse assunto, mas se saiu no mesmo horário, pode ser que eu entendo que as pessoas tenham sentido isso. Mas sobre a carta que foi Gilberto, eu acho que é o nome do moço, a carta que ele mandou, a sensação que eu tenho é que pode passar uma impressão muito unilateral sobre como funciona o mercado de dublagem. Aham. Né? Por exemplo, ele disse que existe algum boicote, que as pessoas têm inveja e tudo mais, e aí eu acho que a conversa não fica muito objetiva quando a gente coloca nesses termos, e eu acho que isso não é muito bacana. Se é como ele sente, se é como ele quis se manifestar, tudo bem. Mas, basicamente, a gente está fazendo lá o tal do movimento Dublagem Viva. Para quem não sabe o que é, para quem não viu todas as coisas que a gente postou em Instagram e Twitter, é um movimento que batalha pela regulamentação do uso de inteligência artificial, mais especificamente na dublagem, e como que a gente está lutando por isso. Lutando até uma expressão um pouco forte, porque parece que a gente está se colocando em oposição a alguém, mas a gente não está brigando de fato com ninguém, né? A gente está pedindo que os clientes, ou seja, distribuidores e exibidores, né, streamings e tudo mais, coloquem nos contratos que a gente assina uma cláusula garantindo que a nossa voz não vai ser utilizada sem a nossa autorização, coisa que eu acho que é completamente sensata, razoável, não tem nada de absurdo nisso. Porque a gente não conhece essa tecnologia ainda, a gente não sabe a extensão dela. Eu posso ter minhas opiniões pessoais sobre isso, porque já pegaram um vídeo meu e fizeram graça, e aí eu Sim, passei sim. muito nervoso. Eu queria até Uma te maneira que perguntar pode ser sobre aplicada. isso. Se vocês já têm alguma medida de proteção para TikTokers que estão usando as vozes de vocês. Tem vários aí usando a voz da Úrsula Bezerra, que eu já vi, do pessoal da Marvel Uhum. também. Vocês conseguem se proteger disso? Ou tem alguma previsão de proteção para o futuro? Para que esse tipo de coisa não aconteça? Porque é Bom, perigoso, né? é Desculpa muito estar esquisito, mudando né? de Se a gente assunto, for falar talvez. dos. Não, mas com o que eu tenho para dizer, é muito perigoso, né, para quem pode estar assistindo e não pensar nos perigos, pensar que é só uma brincadeira inocente. Poxa, primeiro que não é legal que a gente não consentiu, né? Segundo que esse é o nosso trabalho, então a pessoa às vezes está monetizando o vídeo no TikTok com a nossa voz, e aí, como é que fica essa questão? E aí tem as questões éticas, né? Se fazem com o dublador, podem fazer com qualquer pessoa, e daqui a Sim, pouco estão sim. dando golpe, daqui a pouco estão cometendo um crime usando a sua voz, e aí fica ruim para você, por isso que tem que regulamentar. Os recursos que a gente tem, né, de proteção são basicamente essa cláusula que muitos clientes já aceitaram e alguns outros estão conversando com a gente, ou seja, dos clientes não vai partir porque a gente está se protegendo. O outro recurso é a regulamentação, né? Tem uma lei que garanta que, olha, se você fizer isso, está errado, que a Uhum. gente está batalhando também. Essa é a outra frente do movimento Dublagem Viva. E, por fim, a gente tem a nossa representação legal para chegar lá para a pessoa que estiver fazendo uso indevido da nossa voz e falar: ei, isso está errado. Por que você não retira isso do ar? E se a pessoa não respeitar a nossa vontade, isso pode ser levado como um processo.
Como que a gente faz essa representação? Primeiro que cada dublador pode ir atrás do próprio advogado, mas existem instituições que podem auxiliar os trabalhadores. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco complicada, e a gente entra na questão que eu queria comentar sobre como funciona o mercado de trabalho de dublagem, que é um mercado que, poxa vida, para alguns fãs de dublagem, qualquer confusão que acontece acaba virando uma grande fofoca, acaba virando um grande, olha só como a dublagem é esquisita. Mas para a gente manter o pé no chão, o mercado de dublagem é um mercado de trabalho como qualquer outro, que tem coisas boas e coisas ruins. Isso faz parte. Tem pessoas que se destacam de maneira positiva e negativa, empresas que se destacam de negativa, só que como é um mercado que, apesar de envolver muita gente, é menor do que outros mercados e ainda assim atinge muitas pessoas, eu entendo como isso possa chegar para as pessoas, né? A gente passa por uma situação muito complicada atualmente, que é o sindicato dos artistas, né, de São Paulo, está sofrendo um processo. Isso é uma coisa muito triste, né? É um processo no CAD, que, para quem não conhece a sigla, só vou ler aqui para eu não falar besteira, porque é importante a gente manter as informações corretas. O CAD é cadê? Tava aqui anotado, e aí... Ok. Aí. O WhatsApp Web é horrível. Aqui. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente tem na dublagem a relação de trabalho, em que a gente presta serviço para os estúdios e a gente é representado pelo sindicato. Algumas empresas de dublagem, descontentes com a forma como essa relação acontecia, foram lá e processaram o sindicato, dizendo que a gente não poderia ser representado pelo sindicato. Essas empresas elas utilizaram o CIAESP, que é um sindicato patronal. E todas essas expressões são complicadas, são chatas, e talvez algumas pessoas estejam entendendo isso, achando isso maçante, mas infelizmente é assim que funciona. É um mercado burocrático como qualquer outro, né? Como qualquer outro. E eu, obviamente, apoio o SATED, mas enquanto esse processo não se encerra, a gente não pode utilizar o SATED. É aí que entra a associação, né? A gente tem uma associação de dubladores em São Paulo e uma outra associação no Rio de Janeiro. Associações são instituições privadas que podem lutar por alguns interesses dos profissionais que são associados ali. Uma associação tem atribuições de um sindicato, mas eles podem trabalhar juntos para proteger e defender uma categoria. Como a gente não pode utilizar o sindicato, quem está encabeçando o movimento Dublagem Viva são as associações do Rio de Janeiro e de São Paulo. Se utilizar o sindicato, a gente teria uma instituição a mais que poderia facilitar, poderia agilizar, poderia tornar muito mais simples essa relação. Mas por essa questão, por conta desse processo do CIAESP contra o SATED nesse conselho administrativo, a gente precisa contar apenas com as associações. Eu faço parte, inclusive, da diretoria da Dublar, que é a Associação de Dubladores aqui de São Paulo. E como é que tá rolando isso, né? Porque muita gente mandou mensagem para mim: mas esse cliente tá aqui na lista de clientes que vocês divulgaram, mas tal estúdio também assinou. Não é bem assim. A nossa relação, vocês postaram uma lista lá de clientes que já aceitaram, né, a proteção contra a IA. Sim. E os estúdios que estão negociando ainda, né? A Netflix aparentemente nem negociando tá, né? Ela realmente não se manifestou. A Netflix vai conversar com a gente. A Netflix vai conversar com a gente no dia seguinte à gravação desse vídeo, no dia 10. Legal. Estão rolando conversas, mas a gente estabeleceu os critérios para formalizar a negociação, e por isso que tem aquela lista ali. E essa conversa que a gente tem, ela é diretamente com os clientes. Os estúdios estão trabalhando com a gente como intermediários, né? Então a gente fala: ei, estúdio, a gente quer que o cliente faça isso. O estúdio vai lá e fala para o cliente dele: ei, cliente, os dubladores estão pedindo isso aqui, vocês podem conversar? Ou o estúdio pode falar: o cliente disse isso, e é assim que está funcionando essa relação. A gente estabeleceu alguns procedimentos para essas negociações acontecerem. E um deles envolve que os estúdios entrem em contato com a gente, confirmando que os contratos daquele cliente estão ok, estão de acordo com a nossa demanda.
É muito importante dizer também que esse movimento não é uma ditadura, não é uma determinação, são sugestões e aconselhamentos que a gente dá às pessoas, principalmente aos nossos associados, mas que podem ser seguidos por quem quiser. No fundo, cada um faz o que quer. A nossa recomendação é: não assine este contrato ou assine este contrato. Tanto que tem até dublador que preferiu não assinar contrato, que a gente tinha falado que estava ok, porque cada um faz o que quer. Mas existe alguma pressão em cima de um dublador, caso ele deixe de assinar e acabar perdendo trabalhos ou coisa do tipo? Não que eu saiba, não de maneira oficial, não que alguém tenha me provado, nem por parte da associação, Uhum. e por parte dos estúdios. Aí eu acho que cada dublador, se sentir que foi pressionado de alguma forma, prefiro que cada dublador se manifeste, porque eu prefiro não falar por eles Claro, nesse claro. sentido. E esse Mas a contrato, questão. só pra encerrar essa parte, eu lembro que acho que o Thiago Córdova que tinha falado sobre de ter contratos que estão protegendo os dubladores, mas no mesmo contrato ter uma cláusula que meio que anula a cláusula de proteção. Você sabe um pouco sobre isso? Poderia explicar? ah, a associação chegou a receber comentários sobre esse tipo de contrato, e aí volta aquela questão de falamos com os estúdios e várias empresas se mostraram dispostas a, a conversar com a gente, se mostraram dispostas a entender nosso lado e falar com os clientes, levar nossas demandas, até porque essa luta é por todos nós, né? Para manter o trabalho dos dubladores, dos técnicos, de todo mundo que trabalha com dublagem, inclusive dos estúdios. Mas nem todo mundo se sente muito disposto a contribuir, e aí são várias Uhum. questões. Então, assim, muitas vezes a gente fala, a gente fica sabendo que algum cliente aceitou a nossa demanda e que estúdios que trabalham com esse cliente estão entregando os contratos com a cláusula que a gente tinha negociado, que a gente tinha conversado e decidido, mas no meio dessa lista de estúdios pode ter algum estúdio que decidiu agir de maneira diferente, até porque é uma conversa que envolve três partes, né? Os clientes, os estúdios e os dubladores que estão aqui seguindo o movimento Dublagem Viva. Então, se o cliente fala, eu estou de acordo, mas o estúdio não faz a parte dele, aí a gente tem uma conversa um pouco mais complicada. E como a relação de trabalho entre os estúdios e os dubladores, principalmente se eles insistirem nessa questão de que a gente não tem uma relação que pode ser resolvida pelo sindicato, é uma relação de se eu estou infeliz com o que eu estou fazendo, eu posso falar, eu abro mão desse personagem. Então, muita gente fala, não, porque tal pessoa foi coagida, tal pessoa não sei o quê, está havendo boicote, são acusações muito sérias e muito complicadas, sendo que a gente pode resumir as coisas a essa pessoa quis abrir mão desse personagem. Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve trabalhos que foram realizados remotamente, trabalhos que foram realizados presencialmente, trabalhos que foram feitos de maneira mista. E as pessoas podiam decidir como era melhor para elas. No momento, eu preferi ficar em casa. E aí, Sim. quando me chamaram para algum trabalho que eu precisava gravar presencialmente, eu não me sentia confortável, preferia ficar em casa ou não podia ir, eu falava, não posso, eu abro mão desse papel. E tá tudo certo. Isso aconteceu mais de uma vez e tá tudo bem. E aí o que me parece é que a gente está passando por uma situação em que as pessoas, por motivos diferentes, estão abrindo mão de papéis e, e aí uma história muito confusa está sendo criada em torno disso. Mais uma coisa que eu posso falar, não sobre situação de Atma, que eu estou falando sobre a realidade do mercado de dublagem, Okay. e as pessoas que estiverem assistindo podem entender como elas quiserem, é que quando a gente teve que parar de usar a ferramenta do sindicato, uma coisa foi perdida, que foram as nossas assembleias, o contato da categoria. Muitos dubladores novos entraram para o mercado sem entender como as coisas estavam acontecendo. A gente retomou as associações para fazer o trabalho de associação e lutar pelo movimento Dublagem Viva. Eu sinto que a gente pôde retomar uma união que a gente não tinha há algum tempo. Tem alguém buzinando aqui na minha rua. Não sei se saiu aí na gravação. Não escutei. Tranquilo. E aí,
a gente vê dubladores novos, mais jovens, que entraram no mercado há menos tempo, conversando com dubladores mais velhos, que veem como as coisas estão acontecendo, que ficam sabendo dessas informações, muitos dubladores que não sabiam nem sobre essa questão do SATED, e agora essas pessoas ficam sabendo. E aí, quando você tem informações novas, as suas opiniões podem ficar diferentes, e aí você pode tomar decisões diferentes sobre o que você quer fazer da sua carreira. O sindicato é como se fosse um jeito de moderar os dubladores, para que as informações cheguem da melhor forma. É isso, basicamente. Basicamente, o sindicato é uma instituição que vai cuidar da relação trabalhista entre o profissional daquela categoria e as empresas. E para que essas coisas, por exemplo, assim, os dubladores querem uma condição X de trabalho. O dublador não precisa se indispor com os donos das empresas. Ele vai lá e fala com o sindicato reúne as pessoas, é votado. Se a maioria estiver a favor daquilo, o sindicato vai levar aquilo para as empresas. Só que nisso de se reunir, as pessoas se conhecem, se encontram e compartilham os problemas que elas podem ter, como em qualquer meio profissional, como em qualquer mercado de trabalho. Uma reunião de condomínio, e aí, uma ferramenta então, que a gente não pode usar. né? É uma forma de dizer. É por aí. Mas como a gente não pode utilizar o sindicato, a associação acaba fazendo isso. E só a título de curiosidade, o SATED, né, que é o Sindicato dos Artistas, cuida de atores que podem trabalhar em dublagem, mas aí tem essa questão que eu falei, CS e tudo mais. Cuida de atores que trabalham na TV, cuida de atores que trabalham no cinema, teatro, comerciais, publicidade, também artistas de circo, os técnicos em espetáculos de diversão. Então, tipo, SATED, inclusive, significa Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão. Então, tem trabalhando ali numa peça de teatro, esse é o sindicato que vai trabalhar por ele. Entendi. Então, é um espaço de debate ali e que a gente vai usar como uma ferramenta que a gente não está podendo usar, então estamos usando as associações. E é basicamente assim que tem funcionado o mercado de dublagem, e é basicamente esse o status do movimento Dublagem Viva. Um movimento em que a gente não está brigando com ninguém, porque a nossa exigência não prejudica ninguém. A nossa exigência só garante uma proteção ao nosso trabalho, uma proteção que eu considero extremamente razoável, como eu disse mais cedo. Não estamos em conflito com o cliente, não estamos em conflito com o estúdio de dublagem, mas os estúdios de dublagem e os clientes podem escolher, se for do interesse deles, conversar com a gente, estar lado a lado com a gente, ou não. E aí vai da liberdade de cada um. Bom, o cenário atual parece estar um pouco caótico. A gente vê produções tendo trocas de elenco, e eu vou falar aqui como fã, né, porque a visão do fã é totalmente diferente. A gente acaba indo muito para um lado emocional. Eu, por exemplo, sou muito fã de Haikyuu, né? É um anime que mudou minha vida porque me apresentou o vôlei, e o vôlei me tirou de uma depressão gigantesca, então eu tenho um carinho muito grande por Haikyuu. E vai ter o filme agora, não sei se vai ter a dublagem ou não, mas eu tô preocupado de ter a dublagem e ter uma troca total de elenco. E a gente, como fã, fica, poxa, eu quero ver o meu filme com o elenco que eu assisti, com o elenco que eu tenho carinho, mas a gente fica no escuro sobre o que tá acontecendo. E aí, será que no futuro existe uma possibilidade desse tipo de relação voltar a ser mais amistosa, sem ter essas confusões que a gente como fã não entende, né? Do porquê que tá trocando, porquê que não tá trocando? Acho que no fundo a gente nunca vai entender, mas você acha que no futuro essas coisas podem se resolver? Tem processo rolando. O fã é curioso demais, né? Os caras foram lá na Jus Brasil, conseguiram achar processo, eu fiquei, meu Deus! Cara, dá pra gente se investir bastante no Jus Brasil, né? E dá pra gente tirar várias conclusões. Então, por exemplo, quando eu falo sobre as pessoas que estão do nosso lado e as pessoas que não estão do nosso lado, do Jus Brasil pode trazer várias informações que as pessoas podem achar divertidas. A pergunta que você fez é uma pergunta que vai até para o campo filosófico, né? Algum dia a relação vai ser mais amistosa, porque daí vai além da dublagem, tem a ver com a natureza humana.
Mas o que eu queria dizer é que eu entendo de verdade a preocupação do público com as trocas de vozes, porque eu também sou público de muita coisa, né? Eu sou fã de muitas séries, de muitos filmes, de muitos animes, eu acompanho todas essas coisas. O pessoal pode até lembrar de uns anos atrás que eu fiquei um pouco insatisfeito com a dublagem de Doctor Who, que é a minha série favorita de É todos os tempos. Eu complicada dei a um rant lá dublagem no Twitter. de Doctor Who, é E, complicado. foi para vários estúdios diferentes e tal. E hoje eu até penso, será que cabia a mim dar a opinião? Mas aí eu não tava falando como dublador, eu tava Como falando mais fã, como fã. né? Sim, eu entendo. É, exato. Só que uma coisa que eu queria que o público tivesse em mente é que esses dubladores, ou até mesmo os estúdios, né? Os estúdios são formados por pessoas, né, que trabalham ali, e os dubladores também são seres humanos que muitas vezes têm ali suas contas para pagar, têm suas convicções pessoais, têm todas as questões que vão muito além daquele trabalho em específico. Então, se um dublador se sentir desconfortável, muitas vezes ele vai abrir mão de um papel, e eu garanto para vocês que o dublador que abre mão de um papel, jamais ele vai pensar, eu não tô nem aí pro meu público. Uhum. Inclusive, ele pode até pensar, uma coisa que pode fazer, até repensar essa decisão pode ser, poxa vida, vou decepcionar o público. Então, se um dublador abre mão de um papel, entendam que, e aí eu não tô falando desses colegas que vocês comentaram, eu tô falando de todos, inclusive eu mesmo, em situações parecidas pelas quais eu passei. Aliás, nenhuma delas com a Atma. Eu nunca tive problemas com a Atma, porque eu nunca trabalhei na Atma, então não tenho o que dizer da empresa. É, é muito difícil, é muito doloroso. Então, e as pessoas às vezes ficam exaltadas e essa empolgação acaba indo para o lado negativo. E isso pode meio que deixar as pessoas meio tristes, os dubladores podem ficar mal, podem ficar repensando se aquela decisão foi a correta, mas se foi a correta, se foi a decisão correta para eles, poxa, eu acho que a gente deveria respeitar isso. Então, meu pedido é que vocês acolham as pessoas que tiveram que tomar decisões difíceis, porque muitas vezes na vida a gente dificilmente passa por uma situação em que a gente tem que escolher entre uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa. Muitas vezes as decisões não são tão simples assim, né? E a dublagem é a minha profissão, a dublagem paga as minhas contas. Se eu fosse pedir para sair de um papel, de um trabalho que paga as minhas contas, é porque alguma coisa Tem muito séria motivos me sérios, motivou. com certeza. Então eu queria pedir que toda essa empolgação, toda essa energia que o público, que parte do público dedica a pensar, a refletir sobre isso e manifestar opiniões que podem ou não ter a ver com a realidade, eu acho que o meu conselho é que essa energia seja direcionada para outras coisas. Por exemplo, vou citar aqui duas coisas bem diferentes e com importâncias diferentes, né? Não estou dizendo menor ou maior, mas importâncias diferentes. A gente está passando pela situação no Rio Grande do Sul, viu? Muito triste, e tem o movimento Dublagem Viva. Poxa vida, ajudem as pessoas do Rio Grande do Sul, apoiem o movimento Dublagem Viva em público, procurem causas legais que façam bem, que tornem o mundo um lugar melhor para apoiar, que eu garanto que é mais produtivo do que achar que alguém pode ter saído de um personagem por algum motivo muito ruim. Eu acho que é um pouco mais produtivo. Entendi, Basicamente isso. entendi. Não, eu acho super válido você estar falando sobre de uma forma mais humana, porque no Twitter, no Instagram, a gente é meio que limitado, principalmente o Twitter tem a quantidade de caracteres lá, se bem que hoje em dia tem o Twitter Blue, mas eu não pago, e a gente acaba não conseguindo se expressar da forma mais humana possível, mas eu digo isso porque essa questão da IA e esse momento de dubladores desistindo de personagens fortalece muito a narrativa de quem tá tendo um pensamento bem supérfluo de a IA vai resolver isso, com a IA não vai ter mais troca de elenco e eu nunca mais vou ter que sofrer com isso. E o fã ele sofre mesmo, eu por exemplo, vou citar um exemplo de algo que eu sofri,
Foi com Pokémon. Quando o Fábio Lucindo deixou de dublar o Ash, eu perdi o vínculo com a obra, eu não consegui mais assistir Sim. e me emocionar. Então eu entendo o que esse cara tá falando de caramba, já imaginou nunca mais perder o vínculo com nenhuma obra que eu gosto? Porém, nada é tão simples, né? É só botar IA e pronto. Pô, isso daí é um ponto importantíssimo. E aí, poxa, se você me permitir, Fica agora à eu vou vontade. viajar nisso aí que você falou. Eu Fica à penso vontade. bastante a respeito disso. Bom, primeiro que a gente tem as questões legais, independentemente de regulamentação sobre uma pessoa não pode se passar pela outra, e se ela estiver usando a voz de uma pessoa, ela está se passando pela outra, né? Quando a gente tira, ou quando a gente coloca, por exemplo, uma voz de IA para dublar um personagem, a gente vai estar tirando o trabalho de alguém. Esse alguém que paga as contas, esse alguém que compra coisas. Eu falei pro meu barbeiro, eu falei, cara, eu não posso perder meu trabalho, porque se eu perder meu trabalho, eu vou cortar meu cabelo em casa e não venho mais aqui. Aí fica ruim para mim, fica ruim para você, né? E aí, se você falar com especialistas, gente que estuda inteligência artificial, vai ter gente muito dividida, vai ter gente que vai falar que tá incrível e vai ter gente que vai falar que não, que a inteligência artificial não tem condição de fazer o trabalho que a gente faz. Tem gente que vai falar que não tem condição ainda, mas vai ser daqui a pouco que vai ter gente que vai falar que é daqui a 10 anos ou talvez nunca. O que me faz pensar que, independentemente de quem esteja certo, que talvez a gente não descubra tão cedo, é que é um momento para a gente debater isso, porque é uma tecnologia nova, ela não pode ficar rolando aí sem que a gente tenha regras, afinal, nem a gente entende ela direito, que é uma das razões que motivou o movimento Dublagem Viva. Só que aí, poxa, eu, Pedro, que trabalho com dublagem, eu vejo tudo que já foi feito com IA e eu não acho nenhuma dessas coisas boas. Pode ser que a maior parte do público não veja a diferença de qualidade e aceite isso. Tem um monte de página, principalmente aqueles caras que colocam aqueles vídeos com estátua grega falando umas frases de efeito, Sim, como eles sim. são machões e tal. Uhum. Eles usam narração de IA com vozeirão. E, cara, eu acho muito feio, porque eu sei que aquilo é IA e aquilo não me passa nenhuma credibilidade. O que me e talvez preocupa passe pra muita gente. é que eu fico pensando, poxa, é um cara num computador ali brincando com programação. Estúdio já não tem um potencial de fazer algo muito mais avançado? Ou não? Ou a realidade da IA é essa mesmo que a gente tem visto nessas brincadeiras de TikTok, Facebook, etc? Cara, existem empresas que estão com tecnologia muito mais avançada do que aquilo, e empresas sérias que falam que mesmo essa tecnologia avançada não é capaz de oferecer a qualidade que eles querem. Então, tipo, essa é uma das visões que algumas pessoas têm daquilo que eu falei, que tem especialistas que acham que não rola ainda. O que eu sei é que eu realmente ainda acho essas experimentações meio fracas, mas sobre aquilo que você falou do elenco ser mantido, a gente vai para um lado muito ainda filosófico da coisa, que é assim, eu quero essa voz para sempre nesse personagem. E aí as pessoas falam muito disso sobre dubladores que morreram. Primeiro que é meio complicado a gente usar uma característica pessoal da pessoa, aquilo que é só meu, aquilo que torna a pessoa ela mesma, usar sem autorização, sem o consentimento dela. E a outra Estão coisa rolando que campanhas, né, pro Isaac dublar o Wolverine. pelo amor de Deus. Completamente. E aí vai pra um lado. E mesmo, não, mas vai dar o dinheiro pra família dele. Sei lá, eu acho meio esquisito, porque daí tira a oportunidade de outro dublador que pode fazer aquele trabalho. Mesmo que o dinheiro vá pra família dele, tem que ver se ele ia querer fazer. Existem né? situações como o Barba Branca no One Piece, onde o dublador ele aceitou, né, aquela condição e tava de acordo. Ele fez, foi ele mesmo. E assim, eu, Pedro, particularmente, admiro um monte de artista pelas coisas que eles fizeram, não pelas coisas que eles não fizeram. Você entende que fica uma conversa muito isso de não, mas daí vai ser a voz de fulano dublando o personagem que eu quero com a voz dele. Não vai ser. É outra coisa, aquilo ali é outra coisa. Se você acha legal, parabéns. Eu não acho, eu acho esquisito. Mas dizer que é a voz do... Não é uma aberração.
tipo um presunto maldito de som, né? É um negócio muito estranho ali. Pô, Eu imagino é pra família deve ser mais um estranho ainda, né? Você vê ali uma total. representação de uma pessoa querida, mas é um robô falando. Sim, é muito esquisito. Pô, a gente vive no Brasil, um país que, entre várias coisas boas e coisas ruins, tem um tipo muito específico de crime que acontece, que é da pessoa te ligar e falar, tô aqui com sua filha, com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, e botar uma pessoa aleatória. E muita gente não cai mais nisso porque sabe reconhecer a voz. E se Sim, for difícil reconhecer a voz da pessoa? é Então, complicado. assim, Inclusive, eu essa tuitei briga. recentemente, o Peter do Ei Nerd tava vendendo acho que são um pacote de IA, e um deles era uma IA que clona a voz. E essa propaganda vendida assim, Uhum, você pode clonar a voz de qualquer pessoa no estalar de dedos. E eu fiquei assustado com o jeito que ele falava de uma forma tão simples, algo tão sério. Como você falou, a possibilidade de ser cometido um crime. é. Eu não vi esse comercial. E é aquilo, não é, a gente não quer proibir a tecnologia. Eu, Pedro, acho tudo isso uma abominação e eu preferia que não tivesse. Mas é uma tecnologia que pode ter usos legais. Então, legais eu digo dentro da lei e legais eu digo de interessantes. Só que precisa ter regra para isso, né? Inclusive, se a inteligência artificial for regulamentada, que é uma das nossas lutas, fica bom até para o pessoal que está estudando e trabalhando com isso, porque quando uma coisa é regulamentada, ela é organizada, você pode trabalhar com aquilo de uma maneira formal, vai ter empresa que vai ter um uso direcionado para aquilo que vai poder a gente que estudou, gente que aprendeu a mexer com aquela tecnologia. Mas quando você deixa de qualquer forma, você cria um caos que é o seguinte: você vai tirar o trabalho do dublador, você vai tirar o trabalho do técnico de dublagem, vai tirar o trabalho de quem traduz para dublagem, vai tirar o trabalho de quem mixa para dublagem, vai tirar o trabalho de muita gente que trabalha no estúdio de dublagem. São pessoas que param de movimentar a economia, são pessoas que vão perder o emprego, milhares de pessoas que vão deixar de consumir aquilo que outros milhões produzem, né? São empresas que vão ter que fechar e vão parar de gerar impostos para o país. Você cria um problema muito sério. E assim, se você tem ali, imagina uma sociedade extremamente simplificada aqui só para fim de exemplo. Você tem ali a empresa A, B e C. A empresa A, B e C produzem tudo que a sociedade precisa. E aí tem as pessoas que trabalham em cada uma delas e todo mundo compra de todas elas. Se essas três empresas decidem cortar os funcionários e substituir por uma máquina que faz o trabalho de todo mundo, ninguém tem emprego e ninguém compra. Isso é ruim até para a empresa. Se uma empresa sozinha decide é, acabar com os funcionários e trocar por uma máquina, o cara vai economizar. Ele é meio maldoso que vai tirar o emprego de muita gente, mas ele está sendo esperto ali que ele vai economizar. Agora, se todas as empresas fazem isso, eu não estou falando de dublagem, estou falando do mundo. Se todas as empresas fizerem isso da forma como a gente vive, a gente vai entrar num caos. Pô, Mas eu tenho certeza que nesse exato momento tem alguém a gente comentando. Mas antigamente funcionários eram pagos para acender a luz na rua e essa profissão deixou de existir. Qual a sua nossa, opinião cara, é sobre muito esse tipo de engraçado. comentário? Esse tipo de comentário é muito burro, porque primeiro que ele faz um. Eu vi muito, especificamente esse comentário. Ah, Eu lá também vem os vejo, eu também fabricantes de vejo. vela reclamando. Parece até que é um monte de IA, né? Um monte de bot respondendo a mesma coisa. Eu acho que a pessoa que escreveu isso pela primeira vez deve ter se sentido um gênio, sendo que é uma pessoa meio burra. Pelo seguinte, ela tá comparando coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, uma lâmpada ela oferece um serviço, uma lâmpada oferece iluminação de mais qualidade do que uma vela. Então é uma evolução que faz sentido, né? Quando a gente fala da mudança de lâmpadas e lamparinas de lamparinas, né? E velas para lâmpadas elétricas, a gente fala de uma evolução na qual existe uma margem para que aquela mão de obra seja remanejada para outros lugares. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um trabalho humano sendo trocado por um trabalho artístico sendo trocado por um trabalho mecânico, o que é uma perda de qualidade, por melhor que seja, aquilo ainda vai ser ruim. Eu fiz vídeo sobre isso, inclusive.
a gente fala de um monte de emprego que vai deixar de existir e que não vai ser remanejado. Não é como se eu fosse parar de dublar e eu tivesse outro trabalho logo em seguida, que eu fosse trabalhar programando IA. É, e não faz sentido em nenhum nível esse comentário, porque a gente deveria criar máquinas, eu acho, para fazer a tarefa maçante e repetitiva, né, para o ser humano se dedicar a questões humanas, né? Eu não quero uma máquina que faça arte por mim, que desenhe, que cante, que duble enquanto eu arrumo a minha casa. Eu quero uma máquina que arrume a minha casa para eu poder fazer essas coisas. É meio desesperador, é meio distópico, essa sanha, essa vontade muito louca que eu vejo nas pessoas, principalmente o pessoal mais jovem de internet que simplesmente empolga com uma tecnologia que não, nem conhece direito, de achar que qualquer avanço é necessariamente positivo, e achar que qualquer pensamento crítico em relação a esse avanço significa algum retrocesso. Eu tenho muita gente que acha que a gente quer proibir IA, que inclusive depois que um rapaz lá fez um vídeo com a minha voz, inclusive era o vídeo que eu falei sobre isso, né, que o trabalho vai perder a qualidade. Eu fiquei muito revoltado, incomodado, e peço que Com todo mundo se motivos. coloque no meu lugar. Eu Com motivos. acho que qualquer um ficaria incomodado, e a pessoa, Porque você tá o cara foi reclamando meio aí. desrespeitoso também, né? Ele não quis Foi. só Ele, fazer uma acho que ele até me resposta. pediu desculpas depois. Que bom. Foi totalmente. Foi bem zoado aquilo, né? Em vários aspectos. E as pessoas pegaram esse momento em que eu tava extremamente irritado e falaram: tá vendo? Vocês querem proibir. E o movimento Dublagem Viva não é Pedro Alcântara, né? O movimento Dublagem Viva são vários dubladores que estão unidos por essa demanda, que é só que as coisas tenham regras, só quer que as coisas tenham bagunça. E aí tem a ver até com aquilo que você falou, que a interação ali em Twitter e Instagram não é muito humana. Tenho certeza de que um monte de gente que me conhece só pelo Twitter deve achar que eu sou a pessoa mais irritada do mundo. Mas é só porque o Twitter é o espaço que permite que a gente fique irritado. Qualquer pessoa que conhece pessoalmente acha que eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Mas é só. É terapia que chama e antidepressivo que resolve essas coisas. E você tinha comentado sobre a regulamentação até ajudar quem quer desenvolver melhor esse tipo de tecnologia. Você consegue enxergar um uso prático e funcional para a dublagem envolvendo IA? De repente uma sincronia labial, talvez, ou algo do tipo? Eu acho que a inteligência artificial, se for bem direcionada e regulamentada, ela pode agilizar nosso trabalho, né? Por exemplo, um tradutor que não seja substituído por uma IA, porque tradução de IA é horrível. Sim. Qualquer um que tenha visto. Pô, é só você ver o Google Tradutor. É incrível, resolve muita coisa, ajuda muito, mas não é um intérprete, né? É uma máquina que vai traduzir um negócio muitas vezes ao pé da letra. Bom, uma IA pode ajudar o tradutor a encontrar adaptações melhores que encaixem mais na boca. Uma IA pode ajudar os técnicos de áudio a fazerem edições mais precisas. Tem um monte de serviço que a gente usa hoje em dia que envolve inteligência artificial, só que não é inteligência artificial generativa, né? E a gente também acaba entrando na outra questão, que é, se é uma inteligência artificial generativa, né, que vai criar uma mídia, ela vai estar usando outras coisas. Ela vai ter um banco de dados e a gente não tem como saber se esse banco de dados foi autorizado. E aí é um problema que muita gente escolhe ignorar, que é isso daí já é um desrespeito a leis que existem. Não precisa nem da regulamentação de IA para falar que isso daí é crime, é desrespeito a direitos autorais. E existe lei para direito autoral no mundo inteiro, né? Não é novidade. Sim, sim. Tanto que a empresa que cuida do Midjourney, que é aquela IA que faz aquelas pinturas que parece ter tudo ilustração de Magic, tá tomando um monte de processo, inclusive do cara que ilustra as cartas de Magic, porque ele notou ali vários traços que podem ser rastreados nas pinturas que ele fez. Então, pô, já tá desrespeitando essa galera. Eu tive um debate com um amigo sobre. Eu acabo usando esse tipo de tecnologia para fazer thumbnail porque não consigo pagar um artista no momento. E a gente tava conversando sobre a diferença de IA para imagem e para voz. E a gente chegou a uma conclusão de que para voz ele é um pouco mais cruel, porque
Com a imagem, ela pega várias referências, né, de artistas e cria uma coisa nova. A IA com a voz, ela tá pegando de uma pessoa só, né? Ela vai pegar a voz do Pedro e vai usar a voz do Pedro. Não tá pegando uma arte de fulano, ciclano, beltrano e criando algo novo. Que ainda é uma cópia, mas é uma cópia de várias coisas. De voz tá pegando de uma pessoa só, né? Ah, não sei, eu acho que aí é uma. Você citou dois exemplos aí que eu não sei se vão bater 100% com tudo que já está disponível. Pode bater com o uso que você faz, mas assim, tem inteligências artificiais generativas de imagem que usam muito de um artista só, né? É Por mesmo? exemplo, esse ilustrador que eu mencionei. E Aham. aí, pô, você tá tipo atrapalhando muito a vida dele. E uma coisa é você fazer para o seu canal uma thumbnail porque você não tem como pagar um artista, porque você é um cara que assim que você tiver essa possibilidade, essa condição, ou você vai pagar para alguém fazer para você. E você não vai estar desrespeitando o trabalho dessas pessoas, e você ganha dinheiro, você vai monetizar seu conteúdo com os seus vídeos, e seus vídeos vão muito além da thumbnail. É uma questão ali, mas não se limita a isso. Agora, o problema é quando alguém começa a vender arte feita com IA, né, que não dá Sim. nem para chamar de arte direito, Aham. e a voz, aí a gente entra em outra questão ainda, que é de haver em algum momento, não sei nem se já existe, talvez já exista, algum IA que misture as vozes de outras pessoas para criar um timbre novo. E vai estar errado do mesmo jeito e desrespeitando um monte de gente. Então eu acho que todas essas coisas são complicadas igualmente. Todas essas coisas esbarram nas mesmas questões éticas, nas mesmas questões legais, as preocupações que a gente tem. Eu acho que não tem muito como dissociar uma coisa da outra. No caso, a luta que a gente tem é pela dublagem, mas eu acredito e eu gostaria que quando a gente tiver nossa conquista, que isso inspire pessoas de outras áreas também a batalharem por uma regulamentação dessas coisas. Eu sou uma pessoa, a minha cabeça funciona com regrinhas e com coisas organizadas. Eu acho que se todo mundo conversa e combina quais são as regras do jogo, tudo facilita. Então, se você perguntar a minha opinião sobre vários assuntos, vai passar por isso, né? Eu vejo muitos comentários de pessoas que pensam um pouco diferente, e tudo bem, mas um dos comentários mais comuns que muitas pessoas consideram um argumento forte é quando elas dizem que, mas o problema é que essas regras vão ser decididas porque não entende nada disso. Aí se a pessoa fala sobre rede social, mas daí os caras vão decidir o que você fala, e não é bem assim, né? Todas essas coisas têm participação. Você pode opinar sobre isso, você pode batalhar sobre isso. Você não gosta da forma como está sendo feito, você pode ir lá, existe consulta pública o tempo todo. E sobre a regulamentação especificamente da IA para dublagem, que eu já vi gente falando, vocês não entendem o que é IA, principalmente o pessoal lá que achou incrível o vídeo que o menino fez sobre mim. O pessoal não sabe o que é clone de voz, o que é clone de voz, o que é IA generativa de imagem. A gente sabe, a gente pesquisa, a gente entende, e é por isso que essas decisões são demoradas, porque a gente precisa entender, e a gente está entendendo, a gente está estudando, a gente consulta pessoas que entendem. Então não é um monte de gente que não entende sobre um assunto tomando decisões definitivas sobre ele. São pessoas que vão ser afetadas sobre isso, estudando, se aprofundando e aí tomando uma decisão que inclusive pode ir se adaptando conforme o tempo for mudando. A dublagem que existe hoje é muito diferente da dublagem que existia antigamente. É a mesma coisa, é a gente botar um negócio estrangeiro para falar em português para o público poder assistir e entender. Mas era feito de outro jeito. No começo a dublagem era feita a carvão, o equipamento era literalmente alimentado a carvão. Quando a gente fala Sério? dublagem a carvão, não era... Sim, já teve, se eu não me engano, eram os projetores que tinha que alimentar com carvão. O Caraca. pessoal dublava junto. E aí foi mudando, não tinha mais telão em estúdio, começou a ter televisão, entrou aparelho que gravava em fitinha desse tamanho, em vez de ser em rolo. Aí veio o Pro Tools, que é o programa de edição de áudio no computador, né, um software. As coisas mudaram, as coisas vão continuando, mas elas não podem mudar de maneira que torne o nosso trabalho pior, de maneira que tire o nosso emprego. As coisas têm que mudar para melhor. E aí, se a mudança é inevitável, cabe ao ser humano que está no meio dessa mudança batalhar para essa mudança trazer
mais coisas boas do que ruins. É claro que tem a ver com aquilo que eu falei de dificilmente. É que eu tava falando de outro assunto, né? Tava falando de substituição, mas acho que vale para tudo na vida. Dificilmente a gente vai se encontrar numa situação em que a gente tem que escolher entre uma coisa 100% boa e uma coisa 100% ruim. Se fosse assim, não tinha problema nenhum na vida. Ia ser muito fácil. Não é assim. E mais uma vez, por isso que as coisas demoram. Então, seria muito legal, ficaria muito feliz se as pessoas entendessem que essas decisões não são totalmente arbitrárias, não é uma pessoa ali que se irritou no Twitter com um vídeo que foi feito dela e xingou um monte de gente que decidiu ir lá falar com o deputado. Os deputados envolvidos, eles estudam a respeito, eles também consultam especialistas antes de tomar essas decisões. Claro, isso daí vai de deputado para deputado, mas também quem botou o deputado lá foi a gente. Aí tem a ver com a consciência É. política de cada um, e aí a história já vira outra, a conversa vai para um lado que também não tem nada a ver com dublagem. Então, basicamente isso. O movimento Dublagem Viva, que é uma coisa justa, por conta de uma questão que não é simples, né? Os colegas que vocês admiram devem ter largado esses personagens por motivos que não são simples e que devem ser respeitados. E todas essas questões, todos esses conflitos que são naturais em qualquer mercado de trabalho, sempre tem mais de um lado, muitas vezes até mais de dois lados. O buraco é bem mais embaixo, né? Não tem... Sempre. E como em muitas coisas na vida, nem sempre a gente vai saber de tudo. A gente só vai saber ali do resultado e paciência. Acontece e faz parte. Até porque não adianta saber, mas não conseguir entender, né? Mas eu como, Exato. eu como fã, eu torço pra que a situação fique a melhor possível, né? A gente tá tendo um boom de anime aí dublado que 10 anos atrás a gente nem imaginava. Agora sábado vai sair o Katekyo Hitman Reborn, dublado na Anime Onegai, que é um anime que eu era vidrado na infância, assim, assistia a tarde inteira em DVD comprado de evento de anime. Nunca sonhei em ver isso dublado. Vai chegar agora dublado, então tô realizando um sonho de infância, assim. E quero que isso continue e da maneira mais saudável possível, mas aí a gente só pode torcer, né? Inclusive, a Anime Onegai, se eu não me engano, foi um dos primeiros distribuidores que aceitaram nossa cláusula. Fiquei super feliz. Ah, legal, legal. Eles estão dublando até uns animes meio estranhos, mas estão na lei, dá tudo certo, né? Sei lá, não sei. Vai ter umas coisas que eu, eita, mas tem público pra tudo, né? Então tá bom, né? Se a pessoa assistir ali no quarto dela, a diversidade tá aí. Baixinho, põe o fone, né? Bom, cara, eu adorei o papo, a gente tá com 50 minutos, eu realmente preciso descansar agora. Mas você quer deixar um último recado, falar alguma última questão? Fica à vontade, o espaço é seu. Poxa, bom, obrigado por me receber aqui, Ariel. Eu te agradeço a confiança no canal. De verdade mesmo, valeu. fico muito, muito feliz de vocês confiarem, assim, pra se expressar. Que legal. É que eu vejo que o seu canal tem um público que movimenta muito as redes, né? Tipo, é uma galera bem ativa e são opiniões que se espalham facilmente. Então, eu acho que para as opiniões serem legais, elas precisam ter muita base. Então, eu fazia questão de vir aqui trazer mais informações para as pessoas pensarem o que elas quiserem, mas com todas as informações possíveis. Então, por isso que eu agradeço aí o espaço que você me deu. Agradeço ao público aí que está acompanhando o nosso trabalho, tanto no movimento Dublagem Viva, como o nosso trabalho em dublagem, com as coisas que a gente dubla, filmes, séries e animes, que continuem lutando por uma boa dublagem, que tenham carinho pelos dubladores, pelos profissionais novatos ou veteranos, que são seres humanos que que precisam tomar decisões difíceis na vida de vez em quando. Certo, tá certo. Então, basicamente, foi esse o papo. Obrigado, Pedro. Obrigado a quem assistiu também. Essa 1 hora de papo. Espero que tenham tirado as suas dúvidas. E, bom, as informações estão aí. Vocês conseguem tirar as próprias conclusões juntando as informações. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Tamo junto. E valeu.